Olá, se você está aqui nesse vídeo é porque você quer saber mais sobre cotas raciais. Eu sou a doutora Isabela, sou da Paz Advogados e muito provavelmente você é um vestibulando ou um concurseiro. E por isso você precisa saber sobre o que as bancas de heteroidentificação têm continuamente, dia após dia, cometido de ilegalidade e eliminado vários candidatos com injustiça. Antes de tudo, não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo e já se inscrever no nosso canal, porque esse ano nós temos muito conteúdo bom sobre direito estudantil, concurso público, cotas raciais, antecipação de colação de grau e tudo sobre esse universo na justiça que você precisa estar atento. Então, aqui em cima também está passando um card sobre o nosso último podcast que foi sobre cotas raciais, onde nós falamos sobre tudo, absolutamente tudo que você precisa saber enquanto candidato cotista sobre o tema de cotas. Então, depois desse vídeo, dê uma clicadinha lá para que você não perca todo esse conteúdo que a gente gravou. Mas e então, o que as bancas de heteroidentificação não podem fazer com você, candidato, estudante ou concurseiro? Bom, o primeiro ponto que nós vamos falar aqui é que a banca de heteroidentificação, ela não pode limitar o conceito de negro. O que isso quer dizer? Muitos concursos, muitos vestibulares, universidades federais têm colocado nos seus editais ou indeferido candidatos porque eles não são puramente pretos. Só que isso está errado. Por quê? Porque a vaga para cotistas nas cotas raciais são destinadas aos candidatos negros. E o conceito de negro abrange tanto o pardo quanto o preto. Porque o pardo, ele é um afrodescendente miscigenado e, portanto, ele tem direito às cotas raciais, bem como o puramente preto também o tem. Isso o IBGE fala sobre, a Lei 12.990 fala sobre, e nós vamos ter um arcabouço de normativas que vai falar que tanto o preto quanto o pardo estão no conceito de negro e ambos possuem direito às cotas raciais. Então nós temos tido muitos indeferimentos, onde as bancas se limitam a dizer que, por o candidato não ser exclusivamente preto, ele é indeferido, mas isso está errado. E claramente na justiça nós conseguimos reverter porque é de uma ilegalidade tamanha. Mas então fique muito atento a isso. Se você perceber que a banca está restringindo o conceito de negro e te eliminando porque você é pardo e não puramente preto, isso está errado. Ah, mas doutora, o que é o conceito de negro? O conceito de negro, como eu disse, abrange pretos e pardos. E o que é que as bancas consideram o conceito de negro? São aquelas pessoas afrodescendentes. Normalmente, algumas características são muito evidentes. Por exemplo, a pele preta ou parda, os lábios preenchidos e amarronzados, o nariz de base larga e achatadinho, os cabelos cacheados ou crespos. Todas essas são características que claramente trazem ali, todos esses fenótipos, toda essa afrodescendência que vem descrito ali nos traços do candidato. Então, o conceito de negro é a pessoa afrodescendente, preto ou pardo, que carrega esses traços físicos do povo africano. O povo África veio pra cá, aquela coisa toda, miscigenação. Sobre isso, recentemente aqui no escritório a gente pegou um caso bizarro, na qual a candidata foi considerada parda pela banca. A banca disse, olha, você é parda, você é deferida como parda, mas nós estamos indeferindo você nas cotas raciais porque nós só vamos deixar passar quem é puramente preto e você não é, você é parda. Ou seja, eles deram o direito na mão dela, reconheceram que ela é parda, afrodescendente, mas não permitiram que ela continuasse no certame pelas cotas raciais porque ela não era puramente preta, o que viola expressamente as disposições da legislação atual. Então, tome cuidado com isso. Segunda coisa que a banca não pode fazer com os candidatos. Veja bem, a banca não pode te indeferir como cotista sem te dar uma fundamentação razoável. O que isso significa? Ela não pode te dar um parecer genérico dizendo simplesmente que você foi indeferido porque ela não viu características suficientes em você. Isso é muito genérico, é muito padrão, é um Ctrl+C, Ctrl+V de várias respostas que ela dá para os candidatos. Ela tem que objetivamente olhar para você e dizer, você foi indeferido porque a sua pele é branca, porque o seu nariz é fino, porque o seu lábio é fino, o seu cabelo é de espessura fina, porque você efetivamente não tem traços de afrodescendentes. E tem que citar objetivamente o que é que você não tem e por que é que você não se enquadrou. Porque esse parecer, essa resposta genérica, ela não pode limitar um candidato a entrar nas cotas raciais, porque simplesmente a banca não fez uma avaliação. Se tivesse feito, ela deveria descrever ali na fundamentação do indeferimento. E é exatamente nesse ponto de ausência de fundamentação, de motivação do indeferimento, é que nós conseguimos derrubar vários indeferimentos na justiça. Porque no âmbito da administração pública, concursos públicos, universidades públicas, nós temos um princípio no direito que se chama o princípio da motivação. Sem o princípio da motivação, nós conseguimos anular atos de indeferimento.
indeferimento. Por quê? Porque se o ato não está fundamentado, motivado, ele é passivo de nulidade. Ele não tem uma explicação. E por isso, muitas vezes, em muitos casos, nós conseguimos derrubar esse indeferimento por causa da ausência de fundamentação, porque as bancas parecem ter preguiça de escrever ali por que o candidato está indeferido. Na verdade, o que parece mesmo é que as bancas sequer fazem uma análise real dos candidatos. Elas simplesmente copiam e colam nos indeferimentos as mesmas respostas, que o candidato não foi enquadrado nos aspectos fenotípicos dados pelo edital. Isso não é resposta para indeferimento, pessoal. Elas fazem muito isso. Nós temos candidatos dos mesmos concursos, das mesmas universidades, em que a banca simplesmente replicou a mesma resposta. Isso não é motivação. Isso, na verdade, é um trabalho mal feito e pode ser combatido no judiciário. Terceira coisa que a banca de heteroidentificação não pode fazer com você. Ela não pode desconsiderar os documentos que você trouxe que comprovam a veracidade da sua autodeclaração. Mas o que é que significa isso, afinal? Aqueles documentos, aquela ficha estudantil da sua escola, a certidão de nascimento do seu pai e da sua mãe, onde constam que a pessoa é verdadeiramente parda em documentos públicos, ficha de cadastro do SUS, ficha da escola, vários documentos ao longo da nossa vida. Tem a autodeclaração que nós vamos prestando, né? Onde a gente se autodeclara pardo, onde a gente se autodeclara preto. Então, a reunião desses documentos que nós emitimos ao longo da vida, elas comprovam que a nossa autodeclaração tem sido a mesma durante anos, que nós não estamos inventando isso ali, naquele momento exclusivo da banca de heteroidentificação, porque, na verdade, sempre nos vemos assim durante toda a nossa vida. E é por isso que esses documentos são tão importantes e a banca não pode excluir a avaliação dele. Mas as bancas sempre excluem. As bancas sempre falam que não vão olhar os documentos, que elas não valoram esses documentos, que a única coisa que importa é o que elas veem no candidato. Mas esses documentos já foram validados pelo STF na ADC número 41 como meios de prova iniciais para verificação da qualidade como cotista, pardo ou preto para as vagas de cotas raciais. Veja esse trecho, acompanhe comigo. De qualquer modo, parece fora de dúvida que, para preservar de melhor maneira possível a dignidade dos candidatos, evitando maiores constrangimentos, o ideal é que o processo de verificação da autenticidade da declaração privilegie, inicialmente, registros documentais capazes de corroborar a afirmação dos candidatos. Isso pode ser providenciado pela apresentação de fotografias ou até mesmo por documentos públicos que assinalem sinais étnicos raciais referentes aos candidatos e também aos seus respectivos genitores. O que a banca também costuma dizer? Que os genitores, que os ascendentes não são considerados para fins de avaliação de características étnicas raciais. Mas isso foi contestado pelo STF na ADC 41. Como eu acabei de ler para você, a Suprema Corte, declarou que tanto os documentos públicos e privados, bem como documentos dos ascendentes, dos genitores, fotografias, são documentos que podem corroborar, que podem comprovar a veracidade da autodeclaração da pessoa que se autodeclarou preta ou parda para fins de cotas raciais. Quarta coisa que a banca não pode fazer com você, candidato de cotas raciais. Ela não pode eliminar você do concurso ou do vestibular se você foi indeferido nas cotas raciais. Porque se você foi indeferido nas cotas raciais, mas continua tendo nota para ir para ampla concorrência, você continua efetivamente no certame. Mas o que as bancas fazem? Elas te eliminam. E te eliminam com base em uma norma editalícia completamente ilegal. A Lei 12.990, denominada Lei de Cotas, ela diz claramente que o candidato que foi indeferido nas cotas raciais só pode ser eliminado do concurso do vestibular por completo se for comprovado que ele fraudou ou que ele falseou documentos ou a sua autodeclaração. Então, o que isso significa? Se você foi apenas indeferido como cotista, não reconheceram você como pessoa preta ou parda e não te deixaram entrar nas vagas de cotas raciais, eles não podem te eliminar do certame inteiro. Eles não podem te proibir de continuar a participação na lista de vagas da ampla concorrência ou em outra lista de vagas que porventura você tivesse inscrito como pessoa com deficiência e afins. Isso não pode eliminar você por completo. Muito pelo contrário. Para que isso aconteça, para que eles possam te eliminar, você tem que ter cometido falsidade de autodeclaração ou fraude.
Se uma dessas duas coisas não acontecer e não ficar comprovado, então não tem que se falar em eliminação completa do candidato. Isso é ilegal. E a pergunta que não quer se calar: dá para reverter o meu indeferimento na justiça, doutora? Mas é claro que dá, pessoal. É claro que nós não vamos dizer aqui que o êxito é de 100%, que você com certeza vai ganhar, porque isso seria até irresponsável da nossa parte. Mas o que nós podemos dizer é que se há documentos que comprovam a veracidade da sua autodeclaração, que declaram que você realmente é pardo, que você é preto, se os seus traços fenotípicos são realmente evidentes de uma pessoa afrodescendente, as chances de você conseguir reverter na justiça são muito altas. Nós temos muitos casos de ilegalidades em que o juiz vislumbrou os erros cometidos pela banca, em que o juiz verificou que os candidatos tinham direito às cotas raciais e conseguiram adentrar, tomar posse do cargo ou entrar na faculdade pela reserva de vagas cotistas. Então, se você passou por essa situação, não desista. Reúna o máximo de provas que você conseguir, o documento do pai, mãe, avó, as certidões que constam, a declaração racial de vocês, as fotografias que mostram as características da sua família, suas características, seu tom de pele. E isso tudo é um arcabouço de provas que pode mudar o indeferimento que você recebeu na justiça. Uma medida liminar pode ser muito mais rápida do que parece. Então, se você também passa por uma situação em que você tem que resolver em pouco tempo, porque a matrícula está chegando ou porque você já foi convocado para posse do cargo, uma medida liminar pode ser suficientemente rápida para conseguir reverter isso em algumas poucas semanas. Então, se você passa por isso, fique sabendo, dá para reverter sim, desde que haja uma comprovação. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo, dá um like no nosso vídeo para que mais pessoas possam saber também dos seus direitos. E não se esqueça de deixar o seu comentário se você tiver ainda alguma dúvida, se você quiser que a gente esclareça mais algum ponto que você ainda não entendeu, nós estamos à disposição para trazer conhecimento para que você não seja vítima de uma injustiça. A propósito, aqui do lado vai estar o nosso vídeo do nosso podcast, o PaisCast, completo sobre cotas raciais. Então, não perca a chance de conferir lá tudo que nós falamos sobre esse assunto. Então é isso e até a próxima!